Aqui é o CLT Rico, o canal que prova que trabalhador de carteira assinada também constrói patrimônio. Vamos direto ao ponto. Imagina a seguinte cena. Pessoa abre o aplicativo de investimentos, olha o saldo. R$ 1.048.000. Ela investiu R$ 500 por mês religiosamente durante 20 anos. Total que saiu do bolso. R$ 120.000. Como é possível 120 mil virar mais de 1 milhão? Não é mágica. Não é sorte. São juros compostos trabalhando a seu favor. A Bolsa de Valores do Brasil, a B3, divulgou uma pesquisa em 2025, mostrando que apenas 7% dos brasileiros investem regularmente por mais de 5 anos. 7%. Os outros 93% ou nunca começam, ou começam e desistem. A diferença entre esses 7% que chegam a centenas de milhares, às vezes milhões, e os 93% que ficam com zero? Persistência mais método. Hoje você vai ver simulações reais. R$ 500 por mês vira quanto em 10, 20, 30 anos? Vai conhecer a trindade da multiplicação. Os 3 pilares que fazem isso funcionar. Você vai ver uma pessoa que investiu por 15 anos fazendo tudo errado, e hoje tem 167 mil. E vai conhecer 3 pessoas que investiram de 12 a 22 anos fazendo certo, enfrentando desafios reais, e acumularam de 380 mil até 780 mil reais cada uma. No final, você recebe o protocolo de 5 passos: quanto investir, onde colocar, quando mexer. Se você trabalha de carteira assinada e quer construir seu primeiro milhão, deixa o like agora, se inscreve no canal e fica até o final. Vou te entregar o caminho completo. Vamos começar pela matemática. Einstein, o físico mais famoso da história, disse: juros compostos são a força mais poderosa do universo. Quem entende juros compostos, recebe. Quem não entende, paga. No vídeo 3, eu mostrei como você paga juros compostos quando está devendo no cartão de crédito. Hoje vou te mostrar como você recebe juros compostos quando está investindo certo. A diferença brutal entre juros simples e juros compostos. Juros simples incidem só sobre o valor inicial. Juros compostos incidem sobre o valor inicial, mais os juros anteriores. É juro sobre juro sobre juro. Esse efeito cascata cria a exponencial. Vou focar na simulação de R$ 500 por mês. Esse é o valor que a maioria das pessoas com salário de R$ 3.500 a R$ 5.000 consegue separar. 15% do salário. Vamos ver o que acontece com rentabilidade de 10% ao ano, que é viável em renda fixa e fundos no Brasil. R$ 500 por mês durante 10 anos. Você investe R$ 60 mil, tem 102 mil. Cresceu 42 mil de juros. R$ 500 por mês durante 20 anos. Você investe 120 mil, tem 382 mil. Cresceu 262 mil de juros, mais que dobrou o que investiu. R$ 500 por mês durante 30 anos. Você investe 180 mil, tem 1.130.000. Passou de 1 milhão. Cresceu 950 mil de juros. Multiplicou por 6,2 vezes o que investiu. Se você ganha menos e consegue investir 300 por mês, em 20 anos você chega em 229 mil. Se você ganha mais e consegue investir 1.000 por mês, em 20 anos você chega em 765 mil. Seja qual for sua faixa salarial, funciona. O princípio é o mesmo. Agora vou te mostrar a mágica por trás disso. Vou pegar o exemplo de 500 por mês e mostrar ano a ano o que acontece. Ano 5. Você investiu R$ 30 mil, tem 38.800. Cresceu 8.800. O sentimento comum nesse ponto é: pouco resultado para tanto esforço. 5 anos investindo e ganhou só 8.800? Mas a realidade é que a base está sendo construída. Aguarde. Ano 10. Você investiu 60 mil, tem 102 mil. Cresceu 42 mil. Esse é o momento da virada. Os juros sobre juros começando a aparecer. Você ganhou nos últimos 5 anos o que não ganhou nos primeiros 5. Dobrou. Ano 20. Você investiu 120 mil, tem 382 mil. Cresceu 262 mil. A explosão. 262 mil vieram dos juros, não do seu bolso. Você mais que dobrou o valor investido. Presta atenção nessa diferença brutal. Primeiros 5 anos você ganhou 8.800. Últimos 10 anos, dos 10 aos 20, você ganhou 220 mil.
São os mesmos R$ 500 por mês, mas os resultados são completamente diferentes dependendo da fase. A curva é exponencial. 70% do resultado vem dos últimos 10 anos. Por isso, 90% das pessoas desistem nos primeiros 3 a 5 anos. O crescimento é lento no início, frustra, e elas param. Quem persiste, colhe a explosão exponencial depois. Não é resultado linear. É exponencial. Nunca julgue pelos primeiros anos. Agora que você entendeu a matemática, vou te mostrar os 3 pilares que fazem isso funcionar. A trindade da multiplicação. Sem esses 3 juntos, não funciona. Pilar A. Consistência. Esse é mais importante que o valor. É melhor investir R$ 300 todo mês durante 20 anos do que R$ 1.000 de forma irregular. Vou te provar com matemática. Pessoa A. Investe R$ 500 todos os meses sem falhar. 20 anos. Resultado: 382 mil. Pessoa B. Investe R$ 1.000, mas só na metade dos meses. Às vezes esquece, às vezes não sobra, às vezes tira para outra coisa. Média é a mesma, 500 por mês. Resultado: 20 anos, 191 mil. Metade. Mesmo valor médio, resultados completamente diferentes. Por quê? Porque juros compostos precisam de regularidade. Precisa ser todo mês, sem falhas. A solução para ter consistência é automação. Lembra do vídeo 3, erro número 2? Não ter sistema de pague-se primeiro. A solução é transferência automática no dia que o salário cai. Você configura uma vez, todo dia 5 sai o dinheiro automaticamente para investimentos. Não negocia com você mesmo. Não depende de motivação. Não depende de lembrar. Sistema pague-se primeiro. Salário menos investimentos igual gastos. Você trata investimento como conta obrigatória. Igual aluguel, luz, água. Se você não automatizar, 80% desistem em 6 meses. Dado comprovado. Automação é disciplina forçada. Pilar B. Rentabilidade real. Não basta investir. Precisa render acima da inflação. Rentabilidade real é rentabilidade nominal menos inflação. Exemplo: poupança rende 6,5% ao ano. Inflação é 4,5%. Rentabilidade real: 2%. Lento demais. Não chega em 1 milhão. O alvo para trabalhador de carteira assinada é 10 a 12% ao ano nominal. 8 a 10% real, depois da inflação. Isso é viável no Brasil com renda fixa e fundos. Onde investir para conseguir isso? No começo, renda fixa segura. Tesouro direto, CDB de bancos médios. Base sólida. No meio do caminho, você diversifica. Adiciona fundos imobiliários, que pagam dividendos todo mês. Renda passiva começa. Quando está avançado, adiciona ações de empresas boas pagadoras de dividendos. Crescimento acelera. Seu portfólio evolui conforme seu patrimônio cresce. Eu vou te dar os percentuais exatos no protocolo, passo 4, onde faz sentido acionável. As regras de ouro: nunca deixa 100% do dinheiro em um lugar só. Diversifica. Nunca investe em produtos que você não entende. Simplicidade. E reavalia conforme o patrimônio cresce. A cada 50 mil acumulados, você para e pensa: continua igual ou evolui? Pilar C. Tempo. Essa é a variável mais poderosa de todas. Tempo é mais importante que o valor que você investe ou a rentabilidade que consegue. Começar cedo compensa valor baixo. Procrastinar é o erro mais caro. Lembra do vídeo 3, erro 7, mentalidade de escassez? Vou te provar com 3 cenários. Cenário A. Pessoa começou aos 25 anos. Investe R$ 300 por mês até os 65. 40 anos. Rentabilidade 10% ao ano. Resultado: 1.900.000. Cenário B. Pessoa começou 10 anos depois, aos 35. Para compensar o atraso, investe 600, o dobro. 30 anos. Mesma rentabilidade. Resultado: 1.356.000. Cenário C. Pessoa começou 20 anos depois, aos 45. Investe 1.200, o quádruplo. 20 anos. Resultado: 765.000. Repara no absurdo. Começou 10 anos antes investindo metade do valor. Termina com 544.000 a mais que o cenário B.
Começou 20 anos antes investindo um quarto do valor. Termina com 1.135.000 a mais que o cenário C. Cada ano que você adia, custa muito caro. Não existe vou começar quando ganhar mais. Não existe ainda sou jovem, tenho tempo. Você começa agora com o valor que tem, mesmo que seja R$ 100 por mês. Porque tempo é a variável que você não recupera. Resumo da Trindade. Consistência. 300 todo mês vence 1.000 irregular. Rentabilidade. 10 a 12% ao ano acima da inflação, não poupança. Tempo. Começar 10 anos antes vale o dobro do valor investido. Esses três juntos criam milhões. Agora você conhece a matemática e os três pilares da multiplicação. Mas a pergunta que não quer calar: isso funciona na vida real? Com pessoas reais, salários normais, vida comum, desafios do dia a dia? Vou te mostrar 4 pessoas. Uma investiu por 15 anos fazendo tudo errado e tem R$ 167.000. 3 investiram de 12 a 22 anos fazendo certo, enfrentando desafios mas persistindo, e acumularam juntas R$ 1.680.000. O contraste vai te mostrar que método e persistência importam mais que tempo. Eduardo, 47 anos, engenheiro civil, ganha R$ 8.500 por mês. Ele investiu R$ 800 por mês durante 15 anos. Total investido: 144 mil. Patrimônio hoje: 167 mil. Ganhou apenas 23 mil em 15 anos. O que ele fez errado? Nos primeiros 5 anos deixou tudo na poupança. Rendeu 2% real, perdeu para a inflação. Anos 6 a 10, entrou em oportunidades duvidosas indicadas por amigos. Perdeu 30 mil. Anos 11 a 15, ficou pulando de investimento tentando acertar o momento, timing de mercado. Os custos de transação comeram os ganhos. Ele nunca teve estratégia consistente. Mexia demais, tirava, colocava, mudava, o resultado é brutal. 15 anos investindo, ele tem menos patrimônio do que pessoas que investiram bem por apenas 5 anos. Se ele tivesse feito certo, 800 por mês, 15 anos a 10%, teria 330 mil. Prejuízo: 163 mil perdidos por estratégia errada. A lição: não basta investir. Você precisa investir certo, ter estratégia e deixar quieto. Agora, as 3 pessoas que fizeram certo. Amanda, 43 anos, assistente administrativo, começou aos 25. Salário inicial em 2008: 1.800. Hoje, 4.200. Ela começou investindo 200 por mês, 11% do salário. A cada aumento salarial, aplicava a regra 50-50. Metade melhora o padrão de vida, metade aumenta investimentos. Média ao longo da vida: 450 por mês durante 18 anos. Ela nunca parou, nunca tirou. Seguiu os 3 pilares: consistência, renda fixa e fundos imobiliários. E tempo. Patrimônio 18 anos, 520 mil. Total investido: 97.200. Ganho dos juros: 422.800. Mais de 4 vezes o valor investido. Hoje ela tem renda passiva de R$ 2.100 por mês vindo de dividendos de fundos imobiliários. 50% do salário dela. Mas teve desafio. No ano 8, o carro dela quebrou definitivamente. Conserto inviável, R$ 8.000. Amigos e família falaram: tira dos investimentos, você tem 150 mil lá. A decisão dela: usou a reserva de emergência, não os investimentos. Comprou o carro usado de 18 mil. Usou a reserva. Repôs a reserva em 10 meses. Os investimentos continuaram intactos crescendo. Hoje ela agradece. Se tivesse tirado 18 mil dos investimentos no ano 8, quebraria os juros compostos. Aqueles 18 mil hoje estariam valendo 50 mil. A reserva de emergência a salvou de um erro de 32 mil reais. A diferença de Amanda: começou cedo, manteve consistência, não mexeu mesmo em crise, e separou reserva de investimento. Ricardo, 40 anos, técnico de enfermagem, começou aos 28. Salário estável: 4.500. Ele começou investindo 600 por mês, 13% do salário, mas só depois de montar a reserva completa. Manteve o valor fixo 12 anos, não aumentou, mas nunca falhou. Estratégia simples: 70% CDB, 115% do CDI, 30% Tesouro IPCA+. Zero complicação, zero modinha, zero timing.
Revisou a alocação apenas 2 vezes em 12 anos. Patrimônio 12 anos, 380 mil. Total investido, 86.400. Ganho dos juros, 290 e 3.600. 3,4 vezes o investido. O plano dele, mais 8 anos no mesmo ritmo, chega a 1 milhão. 20 anos total. Mas teve desafio. No ano 6, ele perdeu o emprego. O hospital onde trabalhava fechou o setor. Ficou 4 meses desempregado procurando recolocação. A tentação era: vou tirar dos investimentos para passar esse período. A decisão dele: usou a reserva de emergência, não tocou nos investimentos. A reserva cobriu 4 meses de despesas. Conseguiu novo emprego no mês 5, repôs a reserva em 8 meses. Os investimentos permaneceram intactos, continuaram crescendo. A frase dele: a reserva me salvou de destruir 6 anos de juros compostos. Se tivesse tirado 40 mil dos investimentos no ano 6, teria quebrado a mágica. Hoje tenho 380 mil, porque não mexi. A diferença de Ricardo: simplicidade, disciplina, separou reserva de investimento e deixou trabalhar. Juliana, 48 anos, professora estadual, começou aos 26. Salário médio ao longo dos anos, 5 mil. Ela começou micro, 150 por mês, só o que conseguia no início. Anos 1 a 5, 150 a 250 por mês, base inicial. Anos 6 a 15, 400 a 600 por mês, aumentou conforme a vida melhorou. Anos 16 a 22, 800 a 1000 por mês, os filhos cresceram e liberou o orçamento. Média ao longo da vida, 550 por mês. Investiu progressivo, renda fixa, depois fundos imobiliários, depois ações de dividendos. Patrimônio 22 anos, 780 mil. Total investido, 145.200. Ganho dos juros, 634.800. 4,3 vezes o investido. Hoje ela planeja se aposentar aos 55 anos com 1.200.000. Mas teve desafio. Nos anos 3 a 5, ela teve um desânimo profundo com o crescimento lento. Tinha investido 18 mil em 5 anos. O patrimônio era 21 mil. Cresceu só 3 mil em 5 anos de esforço. O pensamento foi: não está valendo a pena, vou parar. Colegas de trabalho: para de ser boba, gasta esse dinheiro, aproveita a vida. A decisão dela: vou até o ano 10. Se não explodir, eu paro. No ano 10, tinha investido 60 mil, patrimônio 102 mil. Ganhou 42 mil. Ela percebeu: é curva exponencial, não linear. Os primeiros anos são lentos mesmo. Continuou até hoje, 780 mil. A frase dela: se tivesse desistido no ano 5, teria perdido 759 mil. A paciência nos primeiros 5 anos valeu 3/4 milhão. A diferença de Juliana: começou pequeno, aumentou gradual, persistiu nos anos difíceis de crescimento lento e colheu o exponencial depois. O contraste final: Eduardo, 15 anos, investiu 144 mil, tem 167 mil. Estratégia errada. Amanda, 18 anos, investiu 97 mil, tem 520 mil. Ricardo, 12 anos, investiu 86 mil, tem 380 mil. Juliana, 22 anos, investiu 145 mil, tem 780 mil. Os 3 que fizeram certo investiram 328.800 juntos, tem 1.680.000. 5,1 vezes o investido. A lição: método correto, mais tempo, mais consistência, mais reserva separada, igual milhões ao alcance de trabalhador de carteira assinada. Enfrentar desafios sem mexer nos investimentos é o diferencial entre sucesso e fracasso. Agora, o protocolo completo. Método de R$ 500 para 1 milhão em 5 passos. Passo 1. Calcule sua capacidade esta semana. A fórmula é salário líquido vezes 10 a 20%. Exemplos: 2.500 líquido vezes 12%, 300 por mês. 4.000 líquido vezes 15%, 600 por mês. 6.500 líquido vezes 18%, 1.170 por mês. A regra de ouro: comece com o valor que consegue sustentar por anos. Não adianta 1.000 por 3 meses e parar.
melhor 300 por 20 anos. Passo 2. Monte a reserva primeiro. Antes de multiplicar, proteja. Camada 1. R$ 500 de proteção imediata, vídeo 2 do canal. Camada 2. 6 meses de despesas essenciais, vídeo 2. Nunca pule essa etapa. O tempo para fazer isso: 3 a 12 meses dependendo da sua capacidade. Por que essa etapa é crítica? Amanda, Ricardo e Juliana tinham reserva. Não mexeram nos investimentos na crise. Eduardo não tinha. Tirou o investimento toda hora, quebrou os juros compostos. Sem reserva, você vai tirar investimentos em emergência e destruir o crescimento. Passo 3. Configure a automação no dia seguinte à reserva completa. Sistema, pague-se primeiro. Transferência automática todo dia 5, logo após o salário cair nos dias 1 a 5. Valor fixo, não negocia com você mesmo. Vai direto para a conta da corretora de investimentos. Você trata como conta obrigatória, igual aluguel, luz, água. A estatística brutal: se você não automatizar, 80% desistem em 6 meses. Automação é disciplina forçada. Passo 4. Siga as 3 fases de investimento. Seu portfólio evolui conforme o patrimônio cresce. Fase 1. Patrimônio de 0 até 50 mil. 100% renda fixa. Tesouro Selic ou CDB 110% ou mais do CDI em bancos médios com FGC. Objetivo: base sólida, aprender, ganhar confiança. Retorno esperado: 10 a 11% ao ano. Tempo nessa fase: 2 a 5 anos dependendo do aporte. Fase 2. Patrimônio de 50 mil até 200 mil. 70% renda fixa, CDB, 115 ou mais do CDI. Tesouro IPCA+. 20% fundos imobiliários, FIIs bons pagadores de dividendos. 10% fundos multimercados conservadores. Objetivo: diversificar. Renda passiva começa. Retorno esperado: 11 a 13% ao ano. Tempo nessa fase: 3 a 6 anos. Fase 3. Patrimônio acima de 200 mil. 40% renda fixa, base segura, CDB, tesouro. 30% fundos imobiliários, renda passiva forte. 20% ações de dividendos, Itaú, Banco do Brasil, TAEE, Banestes. 10% multimercados. Objetivo: maximizar retorno mantendo risco controlado. Retorno esperado: 12 a 15% ao ano. Tempo nessa fase: resto da vida, apenas rebalanceia. Quando mudar de fase, reavalie a cada 50 mil acumulados. Não mude por modinha ou dica de amigo. Evolua gradual, nunca abrupto. Passo 5. Deixa quieto, mas aumenta progressivo. Regra do deixa quieto: nunca tire para não emergências, carro, viagem, eletrônico. Rebalancear uma vez ao ano no máximo, não todo mês. Trocar investimentos só ao mudar de fase, a cada 50 mil. Acompanhar trimestral. Só olhar o saldo. Não mexer. Por quê? Quanto menos mexer, mais cresce. Custos de transação e timing errado destroem patrimônio. Estratégia para aumentar aportes. A cada aumento salarial, regra 50-50 do vídeo 3. Correção do erro 1. Metade melhora padrão de vida, metade aumenta investimentos. A cada dívida quitada, redireciona um montante para investimento. A cada gasto cortado, vídeo 3 gastos fantasma, redireciona. A meta: aumentar aportes 10 a 15% a cada 2 anos. Exemplo de progressão: anos 1 e 2, 400 por mês. Anos 3 e 4, 500. Aumento salarial regra 50-50. Anos 5 a 7, 650. Quitou o financiamento do carro. Anos 8 a 10, 800. Novo aumento salarial. Celebre os marcos motivacionais. 10 mil. Primeira vitória grande. 5 dígitos. 50 mil. Mudou de fase de investimento. 100 mil. 6 dígitos. Psicológico muito forte. 250 mil. 1/4 do milhão. 500 mil. Metade do caminho. 1 milhão. Objetivo alcançado. Comemora grande. Por que celebrar? Marcos mantém a motivação nos anos difíceis. Primeiros 5 a 7 anos de crescimento lento. As metas realistas por salário. Se você ganha 2.500 líquido, investe 300 por mês. 20 anos.
229 mil. 30 anos, 678 mil. Se você ganha 4 mil líquido, investe 600 por mês. 20 anos, 458 mil. 30 anos, 1.356 mil. Passa de 1 milhão. Se você ganha 6 mil líquido, investe 1.000 por mês. 20 anos, 765 mil. 30 anos, 2.260 mil. Mais de 2 milhões. A mensagem final. Qualquer salário de carteira assinada pode chegar a centenas de milhares. Com tempo suficiente, chega a milhões. Não é sobre quanto você ganha. É sobre começar e persistir. Deixa nos comentários sua meta e prazo. Iniciante. Quero 100 mil em 10 anos. Intermediário. Quero 500 mil em 15 anos. Avançado. Quero 1 milhão em 20 anos. Ambicioso. Quero 2 milhões em 30 anos. Bora criar comunidade de milionários de carteira assinada. Vamos nos cobrar aqui. Daqui 1 ano voltamos nesse comentário para ver quem está no caminho. Curte agora se você quer chegar ao seu primeiro milhão trabalhando de carteira assinada. Se inscreve e ativa o sininho. Toda semana educação financeira real que transforma trabalhador de carteira assinada em construtor de patrimônio milionário. Eu sou o CLT Rico e a gente se vê no próximo vídeo.